para que divisão você quiser ali. Fazer essas divisões aí. Tem que refazer tudo. O que tem que refazer também é essa World Series aí, tem que tirar o Dodgers dela. É isso. Mas tudo bem. Deixa isso pro podcast. Agora só em 2026. Deixa isso pro podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente, está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast, entendeu? Estamos aqui no nosso episódio de número 172, e eu não preparei nada para falar, porque eu simplesmente me perdi completamente de tudo, e é isso, e... Aqui essa cara de acabado aqui que eu estou, mas estou com uma bela camisa, entendeu? Da Chico Rei. Queria você aqui, entendeu? Imagina o senhor Rogério Águas cantando Queria você aqui. Seria a coisa mais maravilhosa do mundo. Como Minas Gerais é maravilhosa. E falando em Minas Gerais, boa noite, Fernandão, meu querido. Tudo bem? Como o senhor está? Fala, meu patrãozinho, fala, Luquiba, todo mundo que vê e ouve a gente aqui. Eu tô bem, tô sossegado. Depois de passar um pouco de sufoco na semana passada, afinal de contas eu estava pensando que as coisas não iam dar muito certo para os meus times, e as coisas deram muito certas para os meus times, então tô feliz, tô sossegado. Ô, Luquiba, ele é um tremendo de um cara de pau. Depois você olhe, por favor, os cortes do podcast no YouTube, assim como todos que estão aqui, por favor, olhem os cortes no YouTube. O Fernandão disse a seguinte frase: a série entre Dodgers e Brewers ainda vai dar um caldinho. Acho que Brewers ainda vai conseguir alguma coisa. Agora a outra, eu acho que o Mariner já tá levando. O que é que a gente viu? O 4-0 do Dodgers e aí os 4-3 do Blue Jays, que agora 93 a última vez que eles foram para World Series, né? Agora eles vão de novo. Olha aí, o Luquiba é um tremendo de um cara de pau, né? Zicador de primeira esse Fernandão. Como o nosso querido Natanzinho gosta de dizer, um canalha. Mas o Fernandão, a gente já conhece a nossa querida boca de cemitério do grupo, né? A gente sabe que a partir do momento que fala, já condenou ali, já matou ali o time, né? O Brewers teve uma senhora varrida, não fez nada na série, não encontrou nada na série. O Mariners deu uma puta de uma pipocada ali que eu vou te falar, viu? Mas é isso. Eu não vou reclamar, sabe por quê? O Yankees não tá aí, então, cara, qualquer um que chegar, não tem problema nenhum. Fernandão, Dodgers pode ser campeão, tá aqui, tamo junto, não tem problema nenhum. Tá valendo já, o ano tá feito já. E falando nisso, aliás, só pra gente começar de um jeito diferente também, primeiro, boa noite, Luquiba. Eu não falei boa noite pra você, eu só te chamei. Boa noite, seja bem-vindo a mais esse episódio depois da semana passada. Você não estar aqui, deixar eu e o Fernandão aqui, ó, tendo que falar de NFL, e a gente falou até demais de NFL. Quando foi ver, deu uns 40 minutos de episódio só de NFL. Meu irmão veio para cá, para o Brasil, né, no começo do mês, e aí ele estava um pouco enrolado. Aí semana passada ele falou: vamos agora, é o único horário que eu tenho para te ver. Aí, né, não tem nem o que pensar. Aí eu falei: beleza, vamos. Mas já voltou lá para a terrinha, já está lá em Portugal, tomando o vinho dele já, curtindo já a vibe dele. É isso aí. Enfim, agora que seu irmão devolveu você pra gente, então bem-vindo de volta e se prepara que a gente vai falar de NFL daqui a pouco. Mas antes, Fernandão, puxando o papo que a gente teve na semana passada, a gente falou lá do lance do texto do LA Taco sobre os sentimentos dos torcedores e conversas com o Dodgers e o dono do Dodgers ser um dos maiores doadores lá para todas as entidades que estão ajudando o ICE a fazer a sua vigilância e tudo mais. Tivemos um negócio bem escroto num dos jogos
entre Dodgers e Brewers, né? Tivemos uma torcedora ali que foi um tanto quanto xenofóbica, racista, cuzona com o torcedor do Dodgers, né? E aí ele respondeu à altura dela e foi bonito, não foi? Foi muito divertido. Ela quis ser uma porta-voz do Ice e acabou sendo banida, né? Não só daquele jogo em que ela se manifestou preconceituosamente em relação ao torcedor dos Dodgers, mas também depois foi anunciado pelos Brewers, né, de que ela seria banida do estádio para sempre, não entraria mais no estádio dos Brewers. Eu acho que, pelo menos nesse sentido, a gente vê que ainda tem gente de bom caráter no meio dos ricos americanos, dos muito ricos. Entre os torcedores, nem tanto. E você sabe, patrãozinho, que depois eu, falando, né, acho que você deve ter visto isso lá no grupo do Bira, que ela faz parte de uma ONG chamada Make-A-Wish. E Eu vi. aí a gente vê, né? Nem, nem sempre você trabalha onde você deveria trabalhar de fato, né? Então, é isso. Não, o mais engraçado também é para que depois a gente até pode colocar o vídeo aqui no episódio, mas é muito engraçado, tipo, ela falando que vai chamar o Ice, que não sei o quê, que o cara não devia estar ali, etc, etc. E ele fala assim: sou veterano da Marinha, chama lá o Ice. Chama lá o Ice para falar comigo. Foi maravilhoso. Foi tipo carteirada em cima de carteirada, coisa linda, aquela coisa que a gente ama pra cacete. Mas, só para não perder os modos aqui, porque já entrou no TDAH Show, antes mesmo de começar o TDAH Show, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Tailgate Zone no Instagram, no Facebook e no TikTok, e Tailgate Zone _BR no Twitter. Também tem nosso site ali, tailgatezone.com.br. E, como sempre, também, além de tudo isso, no YouTube estamos lá. Então, se inscreva no nosso canal, Tailgate Zone BR, deixa o seu comentário aqui nesse episódio do podcast, dá o joinha, ativa sininho, faça tudo para colaborar com a nossa presença nessa era digital maravilhosa. Ou nem tão maravilhosa, não sei. Não sei mais o que é maravilhoso e o que não é maravilhoso. Mas o que é maravilhoso mesmo é esse episódio que nós vamos falar bastante de tudo um pouco. Tem muito assunto. Eu tô até puxando a pautinha aqui já para deixar do lado, para a gente não se perder, porque eu adoro me perder. Eu já tô falando muito aqui, porque eu já me perdi, inclusive. Mas, seguindo nessa, Luquiba, a NFL está muito louca. Ela não para de ficar louca. Ela não para de nos proporcionar momentos incríveis. E essa semana 7 que passou, a gente teve o Eagles reaprendendo que existe jogo aéreo. Eles reaprenderam a ter um passe para frente. Reaprenderam isso, como que faz. A gente também viu que o Dolphins está uma bagunça maior do que a gente imaginava, porque a gente tem o Tua criticando o grupo, a gente tem o McDaniel falando que espera que o Tua não lance 10 interceptações. Então, assim, tá uma verdadeira merda no ventilador, daqueles ventiladores super potentes de teto. Mas além disso também a gente teve uma virada cinematográfica do Broncos, que a gente não pode esquecer, que foi bonita demais, e lamentável o Giants ter proporcionado isso também pra gente, mas parabéns pro Broncos, e o senhor Bonix ali caprichou nesse quarto período aí, 33 pontos no quarto período. A gente também tem que fazer uma menção honrosa para Robert Salah, com certeza, porque ele conseguiu pegar essa defesa que tá praticamente inteira na lista dos contundidos, continuar funcionando e funcionando muito bem. Mahomes está engrenando de novo, isso é um perigo para a AFC, inclusive um perigo para o meu coltão, e a gente tem um Ben Johnson que consegue colocar já o Bears com 2 vitórias. Tem muito mais coisa ainda, mas tá legal, não tá, meu querido? Cara, começou com quinta-feira um jogo que eu acho que ninguém imaginava que ia ser bom, né? Bengals e Steelers, que foi o jogo com, acho que os 2 quarterbacks mais velhos em atividade, e se eu não me engano, na história foi o jogo com maior quantidade de touchdowns entre quarterbacks tão velhos assim, né? Aliás, ô Luquiba, tem que ser feito um ponto aqui, que nesse dia, na quinta-feira, a gente voltou para 2012.
porque teve Flacco versus Rodgers e teve o Max Scherzer também jogando pra cacete no montinho lá entre Mariners. Eu não acho que é só Eagles. nessa quinta-feira, não. Eu acho que se você for ver essa temporada inteira, você bate a classificação, você vai falar, ué, estamos com Peyton Manning, Tom Brady, Big Ben, os caras voltaram, o que está acontecendo, né? Mas foi um jogo divertido. Eu acho que só não foi o melhor jogo da rodada, porque teve o do Broncos e Giants ali, que arrebentou qualquer um. Mas a gente teve também um jogo muito fraco lá em Londres, né? O Rams do Fernandão não teve o menor trabalho com o Jaguar. Para mim foi uma decepção, porque eu gosto bastante desse time do Jaguar, mas Sunshine não dá mais, não. O Dolphins, para mim, você falou, não é nenhuma surpresa, Clê, porque eu já disse que a probabilidade do McDaniels cair era muito grande e está fazendo hora extra. Enquanto você não pôr a ordem na casa ali, vai ser shit show e não tem muito o que falar. E o Chiefs não é só Mahomes, né? Agora, pela primeira vez em quase 2 anos, o Chiefs conseguiu jogar com um time completo. Você tem o Rice, você tem o Worthy, você tem o Hollywood Brown. E a gente viu o que esse ataque produziu. Então, assim... E o Juju. Aí com esses 3 jogando, o Juju tem pouquíssimos snaps, mas, cara, é isso. É o que a gente sempre falou do Chiefs, né? A gente sabe que o talento sempre esteve lá. Não tem como você falar que é um time que não tá descartado, que não tem chance. Vão deixar os caras chegar, né? O Chargers tá dando aquelas pipocadas que a gente sempre esperava que fosse dar. O Broncos, se eu não me engano, acho que já assumiu a divisão, né? Com a vitória, e o Chiefs está lá também, né? A única vantagem do Chargers é que o Chargers ganhou o jogo divisional, mas aquela gordura que você construiu foi para o espaço. Teve um jogo horrível também de assistir com o Carolina Jets, pelo amor de Deus, que jogo medíocre. E parece que dessa vez o Fields já era mesmo, né? Porque foi bancado no metade do jogo, aí o dono do Jets já falou mal dele, então eu acho que dificilmente a gente vai ver o Fields voltar a jogar. Teve o meu Patriots, né, que o Vrabel voltou para Tennessee, primeira vez que ele voltou desde que ele foi demitido, e o Patriots conseguiu ganhar, por isso que eu falo, eu tô incrédulo eu olho essa classificação, Colts 6-1, Patriots 5-2, o que está acontecendo com o mundo, né, meu? Estão deixando a gente sonhar. Ganhar do Titans tudo bem, né, Luquiba? O Titans também é uma bagunça, né? Mas a questão é essa, você olha para a classificação 5-2, quem falaria que o Patriots seria 5-2 em 7 semanas? Eu não conheço ninguém. Então, cara, foram muitas coisas que aconteceu que a gente está deixando a gente sonhar aí. Teve o jogo que você já comentou do Broncos, né? Que o Giants ganhava e tomou 33 pontos no último quarto. Eu acho que, se não me engano, nos últimos 6 minutos, foi uma coisa assim, né? Não foi o quarto inteiro, foi uma virada fantástica do Broncos. A Ana, não sei nem como tá viva aí, né? Teste para cardíaco o jogo. Teve também o Cowboys, que atropelou o Commanders, né? Eu falei que esse Cowboys era um time que não dava para descartar. Eu não achava que o Commanders ia ser o time a brigar com o Eagles. E eu acho que o Cowboys está uma peça de ser um time para você falar que é time para disputar Super Bowl. Porque o ataque, para mim, já iria funcionar. Porque o Dak saudável, o Sid Lamb saudável, você tem o Pickens ali fazendo contrapeso, você tem o Ferguson, você tem um ataque redondo, já vão tá jogando demais. Então, assim, é só você ajeitar essa defesa que ninguém vai segurar esse time, não. O Bucks, coitado, lesão atrás de lesão, né? Agora o Evans está fora da temporada, é uma lástima, e já não vai mais ter também o Godwin, já foi descartado para esse próximo jogo, então, e ainda assim o time está brigando, é incrível. O Lions fazendo o papel dele, e o Seahawks para mim também é outra surpresa, grata surpresa, porque eu não achei que o Darnold fosse jogar do jeito que ele está jogando. A imagem para mim que ficou do Darnold foi dos últimos 2 jogos da temporada passada, né? E parece que não foi o
roteiro dele, né? Parece que ele de fato reverteu essa situação. Então a gente tem os 3 times, né? O Rams, o 49ers e o Seahawks empatados na divisão com 5-2. Então a divisão que talvez para mim fosse uma das mais fracas, né? Quando eu comentei com o Natanzinho, tá mostrando que não é uma das mais fracas, né? Então às vezes a gente tem que fazer a nossa meia-culpa também. Acontece. Eu tô achando legal. Inclusive, que você falou dos Cowboys, Dak Prescott é um caso também para ser estudado a MVP da temporada, porque ele tá jogando fino da bola. É que a gente não tá dando muita atenção porque o Cowboys é uma bagunça e porque a gente lembra do seu dono maluco. Mas Dak Prescott construi também o seu caso para MVP da temporada tranquilamente. Sim, sim. O Dak, sempre quando a gente olha a carreira dele, ele saudável, temporada regular, ele sempre foi um monstro. O que a gente fala do Dak é playoffs, é o Kershaw da NFL. É o cara que vai jogar a temporada regular ali, fazendo números fantásticos, tal, aí chega nos playoffs, desaparece. A gente sabe que acontece isso, né? Então, o que a gente torce é para que esse ano seja diferente. Quer dizer, a gente torce pelo bem do futebol, porque a gente quer que o Cowboys e o Jerry Jones vá para casa do caralho, né? Mas tudo bem. Pronto, a gente tem esse corte aqui já maravilhoso. Mas mudando de pato para ganso aqui, já que você falou do Kershaw aí, o Fernandão tá com a internet um pouco atrasada, mas deu para ver que ele fez assim para trás. Eu vou passar a palavra agora para o Fernandão, meu querido, fazer as 2 perguntas que ele tem para a gente dessa semana. Com certeza, ao final das 2, ele vai pensar em mais uma, eu tenho certeza. Na verdade, patrãozinho, eu tive que pensar em uma outra já aqui, porque uma delas o Luquiba já respondeu, né? Eu ia perguntar para vocês se vocês achavam que os Cowboys seriam um problema para os Eagles na NFC Leste. E aí o Luquiba já falou, né, que está aí a uma peça, um movimentozinho para, de fato, ser um time para brigar contra os Eagles na NFC Leste. Então, dito isso, e já tendo sido respondido pelo Luquiba, eu vou fazer uma outra pergunta, que essa semana eu estava dando uma olhada, pesquisa de quem não sabe nada, enquanto ganha os QBs reservas dos times. E aí eu vi lá uns caras que ganham uma grana violenta para ser reserva, eu falei, pô, deve ser bom ser reserva de... Porque você não vai jogar quase nunca, e quando você entrar vai ser em jogo que já não vale mais nada, então... Mas aí eu vou mudar minha pergunta para o seguinte sentido. Pete Carroll e Geno Smith nos Raiders foram escolhas erradas? Puta, eu acho que... Eu não sei, porque o Geno Smith jogou bem nas últimas temporadas aí. E eu acho que talvez tenha sido uma aposta interessante. Agora, o Pete Carroll, para mim, que é uma aposta que eu não sei mais se paga, Luquiba. Olha, eu já sou o oposto. Eu não gosto do James Smith, não acho que foi uma aposta segura. Eu gostei de você ter apostado no Pete Carroll, até porque você tem uma divisão que você tem Andy Reid, você tem Sean Payton, você tem o Harbaugh. Você precisava de alguém ali que conseguisse enfrentar esses caras, né? E eu achei que o Carroll, nesse ponto, foi uma boa aposta. Ele está fazendo a blueprint dele do Seahawks, do Legion of Boom. É a mesma coisa, só que peças diferentes, óbvio. Está começando, ele já conseguiu o running back dele ali, o Giant, que teoricamente é o papel do Marshall Lynch. Ele pegou ali o Geno Smith, que faz mais ou menos o que o Russell Wilson fazia com ele. Então, assim, ele está montando mais ou menos um time com aquela cara do Seahawks. Eu não sei se eu teria feito essa aposta com o Geno Smith. Eu acho que eu teria ido por outro caminho. Mas eu gostei do Pete Carroll, Fernandão. Eu acho que dá tempo. Não adianta achar que em uma temporada ele vai transformar essa franquia, que a gente sabe que o Raiders sempre foi um desastre. Até porque não é só o Pete Carroll, você tem ali o Tom Brady, né, que tem a minoridade ali da franquia, e ele está atuando bastante, né, nos bastidores ali da franquia. Então eu acho que se você der mais um aninho, 2 aninhos, esse Raiders vai ter um núcleo muito interessante.
Eu acho que a Legion of Boom e o Seahawks do Pete Carroll era mais as costas dos coordenadores dele, do time, que era muito bom, do que o próprio Pete Carroll. Por isso que eu acho que ele já é um que não deveria estar mais ali sendo cogitado. Não, Mas eu acho acho justo. justo o que você falou. Não, eu acho justo dar o mérito também para os coordenadores, mas foi ele que descobriu o Russell Wilson. Ninguém falava do Russell Wilson, né? Apostou. Ele apostou no Metcalf também. Foi um cara que ele draftou, foi ali, ele chamou, falou, eu quero. Então, assim, ele é um cara que sabe montar elenco, né? Talvez ali no dia a dia, tal, possa ter alguns problemas, mas ele é um cara que sabe montar elenco. Então, eu acho que nesse ponto, como sempre foi um desastre Raiders, a gente sempre fala, pô, drafts horríveis, ano após ano, elencos disfuncionais, tal. Eu já não vejo eu já olho para esse time do Raiders, eu já acho algumas peças interessantes. Agora você tem que segurar o Crosby, né? Porque tá um humor forte que, né, que o Crosby vai sair. Não Aí, sai. cara, aí a casa cai. Não sai mais, já saiu hoje também que chamaram ele para conversar e ele continuará no time. Para infelicidade minha, que eu queria muito ele no Coltão. Mas enfim, agora que eu já dei um pigarrada aqui na gravação, Fernandão, pode falar aqui sua próxima pergunta. A minha próxima pergunta é com base no jogo Giants e Broncos desse semana e virada que os viram aplicar em cima dos Giants, que ainda frágil, e tinha uma virada como foi permitida em 5 minutos, foi um negócio brabo. Mas o torcedor dos Broncos, a nossa querida Net, pode ver no Bo Nix um cara para levar o time de Denver longe nessa temporada e longe em outras temporadas daqui para frente? Deu uma comida no áudio aí na sua fala, mas deu para entender que a pergunta central é Bonix tem futuro ou não e ajuda o futuro ou não dos Broncos, né? Vou deixar o Luquiba responder. Olha, a gente sempre falou do Broncos o que a gente falava do Colts também, que eram times bem montados a um quarterback de você falar que é o time para brigar, né? O Broncos quis o Bo Nix, né? Não foi uma situação que, não, caiu esse cara, vamos com esse cara. Não, o Broncos, no draft, o alvo do Broncos era o Bo Nix, né? Então, foi uma contratação já planejada. Eu acho que ele jogou até mais do que eu imaginava que ele fosse jogar no primeiro ano. Eu acho que surpreendeu, inclusive, a própria torcida do Broncos, que já gostavam do Bo Nix, mas não imaginava que ele fosse ter tanto sucesso assim logo de cara. Ele faz Ele não é nada espetacular, Fernandão. Ele não é um cara que você fala, pô, esse cara vai carregar o time nas costas, que nem grandes estrelas fizeram, né? A gente fala de Peyton Manning, a gente fala de Tom Brady, a gente fala de Drew Brees, a gente fala de Aaron Rodgers, caras que não interessa o time que você coloca, você sabe que você vai ter uma chance. Não é o Bo Nix esse cara, mas ele é competente. Ele tem um braço razoável, ele tem uma boa mobilidade. O esquema ali do Sean Payton foi desenhado para enaltecer as qualidades dele. Então, assim, eu acho que casou bem, né? O Bo Nix com o Broncos. Então, eu acho que temos que ficar bem otimistas com esse time do Broncos. Tanto quando eu conversei com o Natanzinho, que a gente estava fazendo as divisões, a gente sempre falou, essa divisão é uma divisão que existe grandes chances de 3 times estar com 10 vitórias ou mais, né? E a gente está vendo que são 3 times fortíssimos. É que o Chargers deu uma derrapada porque teve as lesões na linha ofensiva, isso de fato acabou com a estabilidade. Você teve o Herbert jogando os primeiros jogos tranquilos, sem a pressão, aí você perdeu o Joe Alt, você perdeu outro rapaz, e aí, meu irmão, a pressão vem em cima e aí ele espalha a farofa, faz parte. Mas o Broncos, para mim, é fortíssimo candidato a pós-temporada e dependendo do calendário, porque não Super Bowl? Eu gosto bastante, eu até já comentei isso, para mim o Broncos era uma aposta minha de Super Bowl, então vamos ver, né? Eu acho que quando a gente fala de quarterback, a gente está muito mal acostumado.
A nossa geração é muito mal acostumada, porque a gente viu numa mesma prateleira que tinha Drew Brees, Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers, Big Ben, a gente viu muita gente boa com Tier 1. E agora a gente tem um Tier 1 que é muito menor. E, sei lá, no Tier 1 a gente tem o Josh Allen e o Mahomes. Pelo menos para mim é isso. Aí depois você tem um Tier 2 ali, cheio de gente que é muito diferente. E depois você tem um monte que é ok. E o problema é que os OKs ganham Super Bowls também. A gente viu que coaching é um negócio fundamental. A gente viu que defesas ganham sim campeonatos. Então a gente viu muita coisa acontecer que de repente não é só ter o quarterback para ganhar na NFL. Apesar de ser uma liga muito mais de passe hoje que outra coisa. Mas, pô, a partir do momento que você pensa que um Daniel Jones não fazia nada no Giants e vai pro Colts e o Colts tem o melhor ataque da NFL, a partir do momento que você pensa que meu Deus do céu, o Jalen Hurts lutou por 2 Super Bowls consecutivos, você começa a pensar uns negócios assim, você fala, talvez tem muito futuro para a Bo Nix, porque o elenco de apoio, o elenco de suporte, todo o time, é o que eu falei para você na semana passada, Fernandão. Assim, quando a gente pega no papel e olha time a time, para mim o Broncos ainda o Broncos é melhor que o time dos Colts. Nossa, gaguejei pra cacete para falar isso. Que eu não queria falar, eu acho. Mas é um time melhor. Então, assim, quando você pega um time que tá muito bem montado, muito bem estruturado, você coloca um cara que minimamente sabe ser um game manager, que nem um Alex Smith, bracinho curto, o negócio tem dado certo. Então, eu acho que tem muito futuro, sim. Porque tem coaching lá em Denver, tem um elenco de apoio muito bom, tem uma defesa muito boa, então tem futuro. Tem futuro. Tem mais uma, Fernandão? Ih. Não, de perguntas de NFL, tô bem satisfeito essa semana. Já tô em pesquisas para semana 8. Excelente, excelente. Então, falando de semana 8, Luquiba, eu abri o calendário aqui para a gente dar uma olhadinha nos próximos jogos. E aí, eu não sei o que você acha, mas eu vejo aqui que temos prime times bem interessantes. Prime times bem interessantes. Prime times bem interessantes. Basicamente é isso que nós temos. Eu acho que a gente tem um Vikings e Chargers que deve ser bem interessante agora, já amanhã, quando esse podcast sair. Depois a gente tem um Sunday Night de Packers e Steelers, que eu acho que isso tem para ser um daqueles Sunday Nights épicos, entendeu? De Aaron Rodgers voltando a jogar contra Green Bay e detonar Green Bay, seria maravilhoso. Não maravilhoso, torcedor de Green Bay, não fique com a de mim, não tô torcendo contra, mas eu acho que seria maravilhoso ver o Aaron Rodgers tendo seu jogo da revenge, da vingança, seria engraçado. E um Commanders e Chiefs que eu acho que é interessante também, hein? É bem interessante, querendo ou não. Se o Commanders não tiver com Mariota, né? Tem esse ponto aí. Vai, já tá definido. Já tá confirmado? Então esquece, tem 2 jogos de prime time legal, gente, é isso. O Daniels foi descartado já dessa semana. Tem outro jogo que você não falou que não é prime time, mas também é um jogo que eu tô bem interessante de assistir, que é Cowboys e Broncos. Eu acho que é um jogo, um confronto vai pegar fogo lá. Mas, cara, inclusive, tem muito jogo... Sport TV, tá? Eu acho que é o jogo da Sport TV, se eu não tô enganado. Tem muito jogo fraco. Muito jogo fraco. Cara, eu tô olhando para esse primeiro horário, é tristeza pura. Eu acho que só tem um jogo que se salva porque é um confronto divisional, porque o resto, meu irmão, é uma lástima. Tô contigo. Não, é triste mesmo. Mas assim, continuem assistindo, até porque quando às vezes tem essas lástimas, às vezes aparece um jogo muito bom que ninguém espera. Quem falou que Bengals com Joe Flacco e Steelers com Aaron Rodgers ia ser um jogaço, como foi quinta-feira passada? Então, às vezes acontece. É que, meu irmão, é difícil de a gente imaginar que vai sair coisa boa.
É difícil mesmo. É que nem hoje na Euroliga. Hoje na Euroliga tivemos Maccabi Tel Aviv contra Real Madrid, abrindo a sexta rodada. Maccabi Tel Aviv venceu nos últimos segundinhos com uma bola incrível, quase do meio da rua. Então, assim, às vezes nos jogos que você não espera muita coisa, acontece muita coisa. Olha E isso. por que a gente não espera muita coisa? Porque, como eu digo, só para contextualizar quem não está acompanhando, e quem não está acompanhando também nossos posts da Euroliga, o Maccabi é um dos piores times esse ano na Euroliga, né? Então, assim, ganhar do Real Madrid, que é uma das potências, foi bem interessante mesmo. Mas é isso, fechamos a NFL aqui, faz aquele... E vamos para onde? Vamos para onde começa a decisão, busca por título, briga na faca e muita torcida pelo time canadense. É isso. World Series começa na quarta-feira. Blue Jays e Toronto Blue Jays e Los Angeles Dodgers na sexta-feira. Dia 24, sexta-feira, não é? Falei besteira? Ah, começa no dia 24 mesmo. Falou quarta-feira. Então é isso. Eu falei, desculpa. É sexta-feira, dia 24. Então, quando esse podcast sair, vocês ainda vão poder ver nossas análises por aqui. Fernandão, primeiro eu quero, antes de qualquer coisa, eu vou deixar você dissertar aí sobre a MLB. Primeiro de tudo, um time canadense, Blue Jays, desde 93, sem aparecer no World Series. É um jejum aí longo, então é muito interessante. De um lado, a gente vai ter um time aí que é um dos mais caros, praticamente a estrela da morte, se a gente for comparar com Star Wars. E do outro, um time tentando provar que beisebol não é só folha salarial. É isso. Mas... o que o Blue Jays precisa fazer para ganhar do Dodgers, Fernandão? Eu quero que você fique com essa pergunta. Porra. Patrãozinho, eu acho que tem alguns antídotos que os Blue Jays vão ter que tentar usar para reduzir possíveis danos que os Dodgers possam causar. Eu acho que 2 deles, Blue Jays já mostrou nessa série contra o Seattle Mariners. Lembra que quando a gente estava conversando, né, na semana passada, eu falei que o ataque de Toronto precisava aparecer. Que o Guerreirinho tinha que começar a rebater, que o Kirk tinha que rebater, que o Springer tinha que rebater. E esses caras todos estão rebatendo agora, né? O Vlad terminou a série contra os Mariners com um aproveitamento acima de 40%, o Ernie Clement também acima de 40%, o Dalton Varsho rebatendo a quase 30%, o Springer, embora não tenha tido bom aproveitamento na série, conseguiu, né, a rebatida principal da série, que foi o home run de virada no último jogo contra os Mariners. Então eu acho que esse é um ponto. A manutenção do ataque do jeito que os Blue Jays conseguiram se transformar do 5º jogo da série contra os Mariners em diante. Eu acho que isso é fundamental. O que Blue Jays ainda não apresentou, mas tem potencial para isso, é uma maior estabilidade com os seus arremessadores de seus starters. Ninguém até agora teve jogos espetaculares, ninguém foi muito longe nos jogos até aqui, nem Gausman, nem a Savage. O Scherzer fez um ótimo jogo de 6 entradas, mas eu adoro o Scherzer, mas isso foi um jogo de exceção para o Scherzer na temporada de 2025. Esse Scherzer que a gente viu na série contra os Mariners não é o Scherzer que a gente viu ao longo da temporada. É um cara mais instável, ficando pouco tempo nos jogos. Então, os Blue Jays precisam ter os seus starters indo o máximo possível dentro das partidas, porque a redução de tempo desses caras nos jogos fez com que o Schneider tivesse que usar muito o bullpen dos Blue Jays, e alguns caras não responderam muito bem em jogos consecutivos, né? O Jordan Little teve problemas, o próprio Louis Varland também teve problemas na série, e Ariel Rodrigues não conseguiu jogar bem nessa pós-temporada ainda. Cara bastante instável. Então acho que é isso, reduzir o tempo de participação do bullpen, até para dar tempo mais para os caras e evitar com que
fique muito fácil, ou pelo menos fique mais manjado perceber o estilo de jogo, de arremesso dos caras. Então, precisa muito de Gaussman, de Scherzer, de Savage, do Bassett, se ele for jogar, né, que esses caras consigam ir mais nas partidas. Isso tudo para dizer que, tendo um ataque forte e um montinho estável, você reduz muito as chances de, por exemplo, os Dodgers repetirem contra os Blue Jays o que foi feito contra o time dos Brewers, né, que na temporada regular fez um 6-0 contra os Dodgers, mas que na NLCS não conseguiu fazer absolutamente nada. Uma corrida por jogo, e permitindo com que os starters dos Dodgers fossem longe nos jogos. Snell fez um jogo de 8 entradas, Yamamoto fez um jogo de 9 entradas, o Glasnow de 5.2 e o Ohtani um jogo de 6 entradas com 10 strikeouts, aquilo tudo que a gente viu na última partida. Então, um ataque forte é capaz de tirar o time dos Dodgers do eixo, no sentido de que esses arremessadores de rotação não fiquem muito tempo na partida, é trazer um bullpen dos Dodgers que tem sido bastante instável e vacilante nessa pós-temporada, como foi na temporada inteira, na temporada regular inteira, mas que agora nos playoffs a gente vê Vesia e Sasaki como os dois caras principais do bullpen dos Dodgers. E aí é ver como é que Emmett Sheehan, como Blake Treinen e como o Anthony Banda vão responder nos dias em que forem chamados. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que Toronto precisa fazer para poder vencer os Dodgers é justamente isso. Manter o ataque forte, estabilizar o seu montinho em relação aos seus starters, e isso implica em que o ataque dos Dodgers não vai aparecer, assim como também os seus starters vão ter que sair mais rápido do jogo. E aí, Luquiba? Sei que o Fernandão aí... O Fernandão não, e não é só o Fernandão. Isso aí eu acho que todo mundo tá acreditando numa vitória, tá dando como uma vitória do Dodger já, porque é um elenco absurdo. Absurdo. Chega a dar raiva de tão absurdo que é o elenco do Dodgers. Mas aí minha pergunta para você é: você vira uma série, você ganha de 4-3. Isso não dá um gás absurdo e você não chega muito mais quente do que o outro lado, que jogou só 4 jogos? Eu acho que não, Cle. Eu acho que em beisebol a gente sabe que o momento, né, é o que mais conta, mas eu não acho que o fato de ter virado como virou, isso vai fazer com que o time ganhe moral para jogar. Não, eu acho que não. Eu acho que são séries diferentes. Tem que ver como é que vai se comportar no começo do jogo, que o Fernando falou. Se você já chega dando um soco na boca do cara, a chance de você fazer com que ele caia é grande. Agora, se você ficar lá só se dando umas esquivadinhas e tal, a chance de você tomar essa porrada é grande. Eu acho que esse time de Toronto é um time que não tem uma rotação que você vai falar que é fantástica, não tem um bullpen que você vai falar que é fantástico. A gente sempre falou que é um time com um poderio ofensivo gigante. Você precisa trazer isso. Você precisa gastar o braço, é o que o Fernando falou. Você precisa rebater, você precisa ali não dar descanso para o Dodgers, porque é a única forma, o jeito de você conseguir ganhar esse jogo. Você não vai conseguir ganhar esse jogo no braço, você vai ter que ganhar no bastão. Então, eu acho que é uma série bem complicada para Toronto. A gente sempre soube que esse Dodgers saudável é um time praticamente imbatível, né? Mas foi terceira na temporada regular. Cara, a temporada regular não conta para nada. Você pode ganhar 150 jogos e não chegar bem no final do ano, que não adianta nada você ter feito a campanha que fez. Da mesma forma que a gente já viu times ganhando 80 e poucos jogos e sendo campeão. Então, para mim, o que vale é agora, né? E o que o Dodgers tem feito em outubro, eu acho bem difícil de
de alguém falar que o Toronto vai ser campeão. Existe uma oportunidade que a gente sabe que é esporte, né? Não tem como você já decretar que o Dodgers é campeão, mas a chance de Toronto ganhar é baixa. Até porque a gente viu que Toronto não se impôs. Não foi uma série que você fala, pô, os caras foram bem. Não foi. Você tomou 2-0 em casa, conseguiu empatar fora de casa, e aí você estava perdendo a classificação até a 7ª entrada do jogo 7. Você entendeu? Então, assim, é uma bola ali que o Springer achou e você, beleza, estamos na World Series, mas o roteiro poderia ter sido outro ali. Então, eu não sei se a confiança muda tanto. Eu acho que a mentalidade dos caras zerou tudo, vamos para cá, jogo 1, vamos ver o que a gente faz e vamos para cima dos caras. Eu acho que é isso. E, Fernandão, já que o Luquiba acabou citando aqui, dos Dodgers, da potência desse elenco, eu acho que tem alguém dos Dodgers que a gente tem que falar, que o cara furou a bolha do beisebol, né, essa semana. Essa semana não, semana passada, desculpa. Que furou muito bem a bolha do beisebol, que foi o Shohei Ohtani, né, com 3 home runs e 10 strikeouts. Esqueci agora se foi 10 ou 11. Mas 10 strikeouts. Então, incrível o que o bicho fez, né? Patrãozinho, bom, eu pensei que você ainda fosse falar mais alguma coisa depois de incrível que o bicho fez. Cara, é louco, né? Porque o Ohtani todo ano ele faz uma coisa que ninguém nunca tinha feito, né? Ano passado ele consegue fazer aquele conjunto de home runs somado com um conjunto de roubos de base, e é o primeiro cara a fazer aquilo. Aí esse ano, tudo bem que os clubes, né, você forma os clubes de acordo com aquilo que você queira formar, né? Mas, por exemplo, esse ano ele teve de novo um clube de mais de 50 home runs e mais de 50 strikeouts. Aí o cara chega e faz. Eu estava vendo hoje, o Ohtani, cara, ele é tão impressionante que dos 14 arremessos mais rápidos dos Dodgers e das 14 rebatidas mais rápidas dos Dodgers, todas elas são do Shohei Ohtani. Todas. Ele é o top 14 na velocidade de arremesso e é o top 14 em exit velocity da saída de rebatidas. Então, assim, cara, sabe, é impressionante o que esse cara pode fazer. E olha que nós estamos falando de uma pós-temporada dele que é bem aqui, né? Ele teve aquele último jogo ali da NLCS que foi espetacular, mas a pós-temporada inteira bastante razoável, assim, dentro do que ele pode fazer. Mas é desses caras que, quando precisa aparecer, ele coloca o jogo debaixo do braço e fala, bom, é para arremessar 6 entradas e 10 strikeouts? Me dá aqui que eu vou fazer isso. É para ir pro bastão e rebater 3 home runs? Me dá aqui que eu também sou capaz de fazer isso. Eu acho que essa é uma vantagem. Os Dodgers têm num cara a possibilidade de fazer 2 coisas fantásticas, que é subir no montinho e arremessar um jogo completo, e ao mesmo tempo ele é capaz de ir lá e fazer 5 idas ao bastão, 3 rebatidas, sendo que delas pode ser 2 home runs, 1 home run e tudo mais. Então, assim, é impressionante o que esse cara faz. Eu me lembro que o Bira, né, teve no Japão meses atrás, e ele falou que era impossível você passar mais de 5 minutos sem ver o Ohtani em alguma coisa, em algum produto, em alguma propaganda. E aí é isso, o cara é garoto propaganda de chá, de isotônico, de refrigerante, de roupa, de produto de cosmético, de tudo. Então, assim, ele é fenomenal o que a gente está vendo o Shohei Ohtani fazer. E esse último jogo é espetacular, né? O que me assustou um pouco nesse último jogo de Shohei Ohtani, que ele faz essas 6 entradas, 10 strikeouts e 3 home runs, não foi nem ele ter feito o que ele fez, porque a gente sabe que ele é capaz de fazer. Foi a cara dele. Porque o Ohtani é um jogador bonzinho,
Ele chega lá no home plate, ele faz assim com o bonezinho, ele cumprimenta os caboclos, tudo mais, ele faz aquela carinha de bom. Nesse jogo ele não estava com cara de bonzinho hora nenhuma. Ele subiu no montinho com cara braba, ele rebateu os home runs dele com cara braba, ele correu as bases para poder completar a corrida sem fazer sorriso, sem nada. Então, assim, me assustou um pouco esse perfil do Ohtani, porque eu já tinha medo dele quando ele tinha aquela cara de bonzinho. Quando ele faz essa cara de mal assim, eu suspeito que ele possa ser capaz até de matar uma pessoa. Eu acho que isso aí era fome mesmo. Cara feia, pra mim, é fome. Normalmente é fome. Olha, eu pigarrando de novo. Tá difícil hoje. Eu tô precisando tomar uma aguinha, acho que é isso. Senhores, enfim, sexta-feira, então, temos World Series. A gente volta aqui para gravar esse podcast. Espero que com a série ainda sendo bem longa ali, que a gente vá para os 7 jogos, entendeu? E que ao final a gente veja o Canadá pegar fogo. Não pegar fogo no sentido de pegar fogo, mas ter muita comemoração, entendeu? É isso que eu espero. Então, quarta-feira a gente volta a falar de beisebol. E é isso. Vamos ficar atentos aí. Eu acho que a gente vai falar bastante de beisebol, sim, ainda. Patrãozinho, o Canadá pegando fogo é o de Vancouver? Quando os Canucks perderam a Stanley Cup? Não, é alguma coisa mais poderosa de comemoração, é isso. Mas já que você falou dos Canucks, Luquiba, para a semana que vem, precisamos nos preparar para falar de NHL também, porque a liga já voltou, o Ducks já distribuiu máscara para todo mundo no primeiro jogo em casa, uma máscara belíssima que eu te mandei a reportagem, e inclusive deu tão certo a máscara que está na loja deles para ser vendida. Inclusive, quem puder, acesse a loja dos Ducks online e veja o tanto de coisa da hora que tem na loja dos Ducks. Eu acho que, para mim, acho que é a loja mais da hora de todas. E eu nunca consegui ver os Ducks ao vivo. Ainda vou conseguir, mas enfim. Coisas da parte. Eu já tive esse prazer de ir lá no Honda e assistir. Tô ligado. Cara, NHL, para mim, a ressaca ainda existe, ainda mais porque ontem foi o primeiro jogo do Marchand em Boston. Cara, é um crime ver aquilo, né? Ver o Marchand com outro uniforme, ainda mais no uniforme de Flórida. É complicado falar, mas sim, precisamos fazer uma resenha de NHL. Semana que vem a gente traz isso. Mas, para ser o último, tem muita coisa que a gente poderia falar, mas para ser o último assunto desse episódio, nós vamos falar de basquete. Por que eu tô falando basquete? Porque vai ter NBA e NBB aqui. NBA agora e NBB daqui a pouquinho. Então, guarda NBB aqui na sua caixinha. Vamos para NBA. NBA, eu quero dizer, começou ontem, na terça-feira, com um jogaço de 2 prorrogações entre Oklahoma City Thunders e Houston Rockets. Foi um jogaço, mas foi um jogo absurdo. E eu queria parabenizar aqui aquele corredor Noah Lyles, acho que é isso, corredor americano, que questionou sobre os times se chamarem de World Champions. Eu queria falar para vocês, a flag de campeão do Oklahoma City Thunder não tá escrito World Champions, tá escrito NBA Champions apenas. Então assim, ó, já tá de parabéns aqui, ó, salva de palmas pro Oklahoma City Thunder e também pro atleta aí que fez o pessoal dar uma repensada nisso. Isso é uma curiosidade aí, tá? Mas não é isso que eu quero falar que começou mesmo e trazer uma notícia que eu vi hoje à tarde e eu achei que, isso aqui não podia ficar sem falar, que é sobre o Porzingão. Na última pós-temporada que ele participou, ele foi revelado pelo que ele estava passando. E eu até anotei o nome aqui porque é difícil de decorar. É a síndrome da taquicardia postural ortostática. Basicamente, se ele ficasse de pé, ele tinha uma taquicardia. E ele tinha que ficar deitado até parar de ficar acelerado o coração dele. E o cara jogou mesmo assim.
É loucura o que o Letão fez na temporada passada. Isso é muito loucura. E agora eu tô mais curioso ainda para ver, eu não sei depois se isso já tá curado, se isso cura. Mas ele está no Hawks e eu quero ver o que esse time do Hawks vai fazer. Inclusive, o time do Hawks é um time que me impressiona muito para essa temporada. Eu acho que agora o Trae Young tem todo o elenco de apoio que ele precisa. Mas, veremos, né? Então, só posicionar aqui desse ponto. E agora o que eu quero de vocês, Fernandão e Luquiba, eu quero só bold. Entendeu? Eu vou falar as minhas bolds aqui e eu quero que vocês tragam as bolds de você para essa temporada. Porque não, só teve 2 jogos, hoje vai ter mais 2 ou 3 e amanhã tem mais um monte. Então, assim, ainda tá começando a temporada. Então dá tempo da gente falar de bold, puramente bold, e especular coisas que a gente acredita aqui. Eu vou trazer, eu tenho bold pra cacete. Mas são coisas que eu acredito de coração em tudo que eu vou falar. De verdade mesmo. Primeiro, o Magic vai ser o primeiro colocado do leste, tá? É isso. O Wizards vai chegar nos playoffs, tá bom? Jogando um basquete coletivo e legal de se ver. O Clippers, se ficar saudável, e eu acredito que fique saudável, vai para as finais do Oeste com o Houston. E o Mathurin vai ser o Most Improved Player. Além de que o Rookie of the Year não será o Cooper Flagg. Será o chinês de Portland. Será o Young Hansen. Fiquem vendo a ascensão do Jokic da Ásia. Fiquem vendo isso. Vejam esse rapaz. Assistam Portland por conta deste rapaz. Ele será o Rookie of the Year. Só trouxe bold. E eu trouxe bold fortes. E vão me chamar de louco. Mas é assim que eu gosto. Luquiba, eu quero suas bolds. Eu não acho umas coisas que você falou tão bold assim, não, Clay. Mas tudo bem. A minha bold é que a minha principal bold, né, que o Timberwolves vai ser o campeão esse ano. Já começo soltando essa. Eu gosto dessa. A segunda, para mim, é que o Pacers vai para os playoffs e ganha a primeira rodada dos playoffs. Contra os Bucks, né? Não sou. Já soltei essa segunda bold para você. A terceira bold para mim é que o Jovic do Heat, ele vai ser o cara que mais, sabe aquele prêmio do Most Improved Player? Sim. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Então você vai contra a minha, que é o Mathurin, que vai ganhar. Nesse ponto eu vou contra você, meu querido. Desculpa. E outra bold que não é tão bold assim, né? Também. Eu vou dar uma leve. É que eu acho que o Sengun vai desafiar o Jokic no volume de triple-double. Eu acho que talvez teremos o Sengun com um número maior do que o Jokic de triple-double nessa temporada. É engraçado. E uma agora que só porque você me falou isso, eu acho que a corrida pelo MVP vai ficar entre 3 caras grandes, tá? Eu acho que não vai ter armador, não vai ter ala armador, não vai ter nenhum, não vai ser nenhum, nem 2, nem 3. Eu acho que nós vamos ter 4 e 5, 3, 4, ou seja, 3 jogadores de posição 4 e 5 lutando pelo MVP, tá? Fica aí uma bold também. Eu acho que vai ficar entre o Embi, Jokic e Sengun. Já imaginei que são esses 3 que você ia falar. E eu acho que o Embi, assim, pelo que eu vi de pós-temporada e o que deu para ver dele se recuperando de lesão, o bicho tá ficando um pouquinho maior também, viu? Eu acho que ele vai destruir essa temporada. Vai ser interessante esse time do Spurs. Você viu o lance que eu mandei no nosso grupo? Nem precisa pular mais. Nem precisa pular mais, cara. Só esticar a mão, você já enterra. Que isso, cara? Que absurdo é esse, meu? Se o pessoal tava falando que o Dick cresceu 3 centímetros, eu acho que o Wembanyama cresceu uns 3 também. Grade Dick, eu estou falando, gente. Não é que a Dick cresceu, é o Grade Dick que cresceu 3 centímetros. Fernandão, eu quero as suas bolds agora. Eu vou
Depois dessa que o Dick cresceu 3 centímetros, eu não sei se eu suporto seguir em frente com as minhas bolsas. Consegue. Eu Acredito vou nisso. ser bem mais comedido em relação às minhas apostas, pelo contrário. Né? Como é que é? Não, eu acredito em você, eu confio que você consiga. Eu vou ser mais Não comedido vai falar nas do minhas Celtics, apostas, hein? até porque. Não. O Celtics está fora do meu radar essa temporada. Fica tranquilo, Luquiba. Fica tranquilo. Eu vou dizer que, para mim, a final, eu vou começar pela final da NBA. Vai ser Bucks contra Denver Nuggets. E Nuggets campeão da NBA. Eu vou nessa. Eu vou contrariar o patrãozinho quando ele fala que vão ser os 4 e 5, embora você possa até considerar que esse cara que eu vou dizer que vai ser o MVP seja um 4, ou até um 5, não sei. Mas Luka Doncic vai ser o MVP dessa temporada. Embora os Lakers não estarão nos playoffs dessa temporada. Lakers não farão os playoffs dessa temporada. Podem até ir lá para o play-in, mas depois não conseguem seguir em frente. Eu vou ficar com Cooper Flag como o Rookie of the Year. E eu acho que eu encerro por aqui as minhas bolds, nem tão bolds assim. Talvez a dos Lakers fora dos playoffs seja a mais bold de todas. Essa é interessante mesmo. Eu até pensei muito nessa de Lakers fora dos playoffs, mas eu acho muito difícil os Lakers ficarem fora dos playoffs. Acho muito difícil mesmo. Talvez, assim, no pior das hipóteses é play-in e ainda chega na primeira rodada, sabe? Mas que tá triste de ver os Lakers, tá. Ô, patrãozinho, é aquilo, claro. Que, ontem foi o primeiro jogo e a temporada pode ter transformações aí ao longo dela. Mas os Lakers não tem banco. Não tem nada. Assim, você tira um cara e coloca um outro que vem do banco, é só para o time não ficar com 105 jogadores dentro da quadra. Só isso. Porque é horrível. O time é horrível. E assim, e de novo, né? Os Lakers estão de novo numa temporada em que vão ficar olhando o Doncic e o LeBron James jogando e os outros caras não vão fazer nada. Porque assim, a incapacidade de contribuir defensivo e ofensivamente dos outros jogadores dos Lakers é um negócio absurdo. E ontem já ficou claro que se esse for o time do começo até o fim, não tem solução. Não é. Assim, você falou que não tem banco, mas talvez não tenha nem o time titular ainda também, porque eu tava vendo, você pega para ver esse time defendendo, é deprimente. Eu não consegui assistir o jogo de ontem, eu assisti só os highlights hoje, porque já bastou, terminou muito tarde depois o KC e Rockets, e eu acabei indo, não vou nem falar que eu acabei indo dormir, eu fiquei dormido, na verdade foi essa. Terminou o jogo, a TV ficou ligada e eu apaguei, foi simplesmente assim. Acordei 4 horas da manhã para ir para a cama. Enfim, o ponto aqui é o Ayton é o pivô titular, e o Ayton pode evoluir muito na temporada ainda, mas foi ridículo. Foi triste ver o Ayton. E nos últimos minutos de um ataque do Golden State, o Rui Hashimura levanta para fazer a defesa assim, ó. Ele nem chega perto nem da bola, nem do jogador que ele vai tentar defender. Ele meio que faz um X assim, ó, do lado, e o cara passa 1 metro dele aqui assim. Aí você fala, porra, que merda é essa? E aí é mais engraçado porque você vê um torcedor levantando, cumprimentando o cara do lado, pegando a esposa dele, saindo da quadra. De tão deprimente que foi esse lance, assim, sabe? O cara fala, não, foda-se, agora vamos embora, porque não dá, sem condição. Então, tá difícil demais ver esses Lakers. Só duplos dígitos de pontuação ontem, só o Luka Doncic mesmo, 31 pontos. De resto, todo mundo abaixo dos 10. Ridículo. Mas enfim, primeiro jogo da temporada, sem muito overreaction, né, Luquiba? Eu não acho ridículo, não. Eu tô esperando que seja isso o ano inteiro. De coração, eu quero mais é que aconteça isso o ano inteiro.
Para mim não é deprimente, não. Para Tô mim é. mudando meu palpite. Boston Celtics na final da NBA. Ai, é esse clima gostoso que a gente quer. É sempre esse clima. Não, mas é isso. A rivalidade não morre nunca. É isso aí, é isso aí. Mas enfim, saindo da NBA, continuando no basquete, mas aqui no Brasil, vamos falar de NBB rapidinho, porque temos 3 coisas muito legais na NBB. E essas 3 coisas muito legais na NBB são no mesmo time da NBB. Então, o basquete cearense, que tem como que eu posso falar? Que tem a ligação com o Fortaleza, que é o Fortaleza, basicamente. Então, é o mesmo time, né? Fortaleza, basquete cearense é o Fortaleza. Se vocês estiverem assistindo NBB, saibam que no Fortaleza nós temos o cara mais alto de toda a liga, que é o Rafael Alberton, que ele tem 2,14. Nós temos também, junto com ele, o Jack Golk. Para quem não conhece o Jack Golk, assim, quem assiste March Madness, que nem eu e o Eric e o Henriqueta, que a gente é maluco por March Madness, com certeza vai lembrar desse cara. Esse cara aqui foi o cara que marcou 30 e tantos pontos, 32 pontos no jogo contra Kentucky em 2024, que foi o cara que acabou levando a vitória de Oakland contra Kentucky em 2024. E esse time de Kentucky tinha pelo menos 2 caras que estão na NBA hoje. O Shepard, que é um armador do Rockets, e o Rob Dillingham. Eu esqueci que time que ele tá agora. Mas o Dillingham foi draftado também, tá algum time da NBA, não lembro qual agora. Então, mas esses 2 caras foram escolhas de primeira rodada ainda, de times da NBA, e eles estavam no time de Kentucky. Mas enfim, esse cara, Jack Golk, que tem 10 cestas de 3 nesse jogo, foram 10 cestas de 3 para ganhar de Kentucky, ele está no Fortaleza também. Então, o melhor arremessador, se a gente pode dizer, da liga está no Fortaleza. E por fim, para deixar aquela cereja do bolo maravilhosa nesse time do Fortaleza, que comanda essa festa toda, Yelena Todorovic, a primeira treinadora da história do NBB. Então, o Fortaleza é comandado por uma mulher, ela tem experiência na Europa, ela ajudou a treinar, passou por seleções como Grécia, Espanha e também passou por alguns times da Euroliga. E agora ela fez treinamentos também da Euroliga, esqueci o nome do treinamento agora, mas é um treinamento para técnicos, né? E ela estava nesse treinamento, ela foi assistente técnica e tudo mais. E ela está no Fortaleza agora como técnico do Fortaleza, e já teve vitórias. Então já fica aí o ponto também. Ela é sérvia e australiana. Tá? Então ela é sérvia, mas ela também tem a nacionalidade da Austrália. Então é interessante esse time do Fortaleza. Então, para você que não assiste NBB, fique sabendo que a NBB está na ESPN, está na Band. Acho que eu falei besteira, não sei se é na Band agora. Está na ESPN, está na Sport TV também, vai ter jogo na Sport TV, vai ter jogo na X Sports e vai ter muito jogo no YouTube também. E vai ter muito jogo numa outro canal agora que eu vou trazer na semana que vem para vocês, que fechou o contrato com eles também. Então assim, vai ter NBB em muitos lugares, muitos lugares. Vai ter jogo que é sofrível, vai ter jogo que é muito interessante de ver. E o Fortaleza tá na minha estrelinha aqui para assistir essa temporada. Acho que vale a pena deixar o comentário aí. Não só pela Helena, mas também toda a história aí do Fortaleza com o Alberton e com o Golk. É isso. Olha que isso aí eu gostei muito, Fernandão. Foi você que mandou essa história da Helena. E aí, quando eu fui pesquisar sobre a Helena e o Fortaleza, eu acabei descobrindo essas outras coisas. Então, incrível, muito incrível. Eu gostei muito também, eu achei muito legal o Fortaleza ter esse peito, né, de trazer uma mulher para ser técnica do seu time, uma liga masculina, apostando numa mulher que tem bastante estrada, ela foi jogadora também, né, ela não só tem toda a formação como técnica de basquete, mas ela foi jogadora de basquete também, então conhece muitas coisas dentro da quadra, e acho muito, muito legal
ter isso aqui no basquete brasileiro. Fortaleza que começou o NBB vencendo o Vasco, né? O Vasco que esse ano vai ser, assim, para lutar para não cair, e acho que vai ser difícil. Se o time tiver umas 5 vitórias nessa temporada no NBB, vai ser muita coisa. Vai ser uma briga grande. E o Fortaleza que é um time que já tem tempo, né? Que tem feito boas campanhas no NBB. Mas eu acho que, eu não sei se a gente vai entrar no de algumas bolds também no NBB, mas é muito difícil que a temporada de Franca e Flamengo. Franca, principalmente, está com um timaço. O Flamengo é o Flamengo, é um time que tem já anos aí brigando por títulos nacionais e internacionais, mas acho que tirar o título de Franca esse ano é bem difícil, porque o Jorginho está lá, o Felício também está em Franca, então é forte, vai ser legal. Como você falou, Patrãozinho, vão ter jogos do NBB que vão ser difíceis de assistir, mas quando a gente estiver falando de Franca, de Bauru, de Flamengo, de Brasília, né? O Brasília também, na temporada passada, conseguiu fazer uma temporada regular muito boa. Nos playoffs, acabou não segurando bem contra o time do São Paulo. Para essa temporada, a perspectiva, pelo menos que eu tenho visto aqui na imprensa de Brasília, é de que o time seja ainda mais forte na temporada regular, tenha mais capacidade de enfrentar os principais times da temporada, e que está aí, dependendo de como é que se coloque na tabela, possa fazer um playoff uma pós-temporada mais sólida. Né? Na temporada passada, o São Paulo despachou muito fácil o time do Brasília, ali na primeira rodada de playoff. Então, eu acho que Brasília, Bauru, Franca, São Paulo e Flamengo, e o Fortaleza também, são times que a gente pode ficar de olho, e quando tiver jogos dele, vamos assistir, porque vai ser legal. Não vai ter as bolds, mas tem Pinheiros também. Pinheiros tá vindo com uma base forte, já tem um tempo aí, ganhou até campeonato sub-20, se eu não me engano, 21, recentemente. Então, assim, o Pinheiros tem uma base forte também, e é um time para se observar durante esse ano, né? Mas eu tô contigo. Eu acho que realmente deve ficar entre o Franca e o Flamengo. Não sei se felizmente ou infelizmente. Se for o Franca, felizmente. Se for o Flamengo, infelizmente. Olha aí, já deixei minha torcida escancarada para todos. É isso. Mas é isso, a gente queria encerrar com essa energia gostosa aqui, falando de NBB, falando de coisas boas da NBB, e para vocês olharem também o basquete brasileiro, sabe? Eu vi uma entrevista, inclusive, do Lucas Bebê. Eu tô falando Lucas Bebê aqui, eu não sei nem se muita gente vai saber quem é o Lucas Bebê, mas ele jogou no Raptors, cara. Ele jogou na NBA, entendeu? Se ele passa, eu vi ele falando, se eu ando em Toronto, as pessoas me reconhecem. Se eu ando aqui no Brasil, as pessoas falam assim, pô, você desperdiçou, você devia jogar basquete. A galera não sabe. Então, assim, acompanhem o basquete nacional também, para vocês saberem desse tipo de coisa que acontece, né? Alex o Brabo jogando no Bauru, sabe? Sabadão eu tava assistindo ali o Bauru e Flamengo, e o Brabo ainda joga demais com 40 e cacetada anos, sabe? Então, assim, é absurdo. A mesma coisa que o Marcelinho Huerta joga lá na Espanha ainda com 40 e pouco, sabe? Então, assim, é surreal. Acompanhem o basquete nacional, porque basquete não é só NBA. É isso, acho que a gente falou tudo que precisava. Semana que vem tem mais. E Luquiba e Fernandão. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço, e eu espero encontrar vocês aqui na semana que vem, todos firmes, fortes, alegres e saltitantes. Despidam-se como quiser. Ou não despidam-se também, vocês que sabem. Pode não se despedir. Mas eu vou fazer. Se despede sim, vai, Fernandão. Se despede aí primeiro, depois o Luquiba se despede. Agora o Fernandão não vai despedir mesmo, ó. Travou tudo. Vai que é o podcast da vida real aqui. Travou tudo. Luquiba, então pode se despedir-se. Obrigado, meu querido. É um prazer conversar com vocês e até uma próxima. É isso aí. Então, todos, o Fernandão travado, com o Fernandão travado nessa. O Fernandão destravou. Fernandão destravou. Fernandão, pode se despedir-se. Se despedir-se. Olha que maravilhoso.
Aí o Fernandão travou de novo. Não querem que esse episódio termine. A verdade é essa. Não querem. Querem derrubar a gente. Não vão derrubar, Fernandão. Patrãozinho, eu também acho que não vão derrubar, embora eu tenha recebido aqui agora uma mensagem do StreamYard que me causou um pouco de ciribolo na barriga. Eita. Pareceu um quadrinho vermelho escrito aqui assim, ó, erro de gravação. Eu não sei o que eu vou arrumar, mas tá tudo bem. Eu vou deixar o meu abraço, o meu beijo para você, para o Luquiba, para todo mundo que assistiu a gente aqui até esse momento. Vamos curtir NBA, vamos curtir NFL, vamos curtir os últimos momentos de Dodgers e de Toronto Blue Jays. Vamos curtir NBB, vamos curtir esporte, que é muito bom. Na próxima semana nós estamos de volta. É isso aí. Então, pessoas, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, não esqueçam de mandar beijos pra gente, deixar comentários e tudo mais. Mandar beijo não precisa, mas deixar o comentário, dar sugestão, aquela coisa toda. Aquele efusivo abraço para todos vocês. E a gente se vê na semana que vem com mais Onicast. Aqui, ó, coraçãozinho para todos vocês. Não vai sair o coraçãozinho, porque eu tô fazendo, mas agora saiu. Beijo grande, tchau.